Família, vamos para mais um evangelho. 7º capítulo, bem-aventurados os pobres de espírito. E os tópicos são: o que se deve entender por pobres de espírito, quem se elevar será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e prudentes, e nas instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade, a missão do homem inteligente na terra. Este capítulo vem nos explicar a grandeza da virtude que é a humildade, a virtude que nos eleva a Deus, e nos explicando que o orgulho é um dos vícios que nos afasta de Deus. Entendendo por pobres de espírito, muitos confundem, né, por pobres de espíritos. Cristo quis dizer sobre os humildes que o reino do céu é destes e não dos orgulhosos. A gente entende que Cristo foi a máxima dessa virtude. Não existe exemplo mais completo de humildade do que do nosso Mestre Cristo. E ele sempre se colocou diante de todos os homens, ele sendo o nosso Mestre da luz, se colocou diante de todos os homens como um igual. E não disse meu Pai, ele disse nosso Pai. E ensinou que ele não era o único Filho de Deus que poderia ter contato com Deus, e de que todos nós temos essa capacidade, pois somos uma centelha divina, filhos do mesmo Criador, e com grandiosas capacidades. Capacidades essas que são das mais variadas formas, seja na mediunidade, seja de bondade, de força de vontade, de bom ânimo para ajudar o próximo. E deixa bem claro que nós caminhamos como sendo o nós, né? O todo. Ninguém vem para a Terra para ser com grandes capacidades, seja ela intelectual, financeira ou moral, para ser seguido, aplaudido e receber louros. Vem uma missão de auxiliar o próximo, de auxiliar a todos que estão ao seu lado. E entendendo isso, a gente aqui deixa bem claro que mais vale poucas virtudes na humildade do que muitas no orgulho, porque o orgulho as anula. São os homens que se veem diferenciados hoje por ter conhecimento, outros por ter posses, por ter ouro, outros por ter um contato com uma espiritualidade, e a única coisa que vale para cada um de nós é a humildade de entender que fazemos parte de um todo, que todos somos iguais e de que estamos aqui para servir e não para ser servido. Todo o ser humano que se direcionar para o caminho da caridade, com toda certeza, ele terá o auxílio da espiritualidade de luz. Como eu digo, a água corrente não flui em poça. Não tem como um ser achar que ele é o especial porque tem um contato com a espiritualidade, ou porque ele é diferenciado por ter uma condição financeira privilegiada, ou intelectualmente, querendo que nele então seja o habitat da paz, da harmonia e de tudo que há de melhor nesse mundo. Sendo uma poça, ele não consegue isso, porque a paz, ela flui através de nós. Ela faz de nós um instrumento útil a Deus para servir, auxiliar o nosso próximo. Então, a gente tem essa aula de humildade, canso de dizer, e não tem como deixar de dizer, dentro do nosso templo, com as mais variadas hierarquias em terra, e nenhuma delas se sobrepõe uma sobre a outra, e nem se dizem melhores do que alguém. Não fazem questão nenhuma nem de deixar que isso apareça, porque o trabalho é auxiliar o próximo e não é receber louros e fama. É um trabalho que a gente tenta aprender junto com a nossa espiritualidade, a grandeza que é a virtude da humildade. Quem se elevar será rebaixado. Bom, família, todo aquele que erroneamente, ignorantemente, inconsequentemente se coloca numa situação de maior do que o seu próximo, dura será a sua aula, porque grande é o tombo do orgulho.
se achando diferenciado, se achando melhor ou mais especial do que alguém. Se Cristo esteve em terra e não colocou isso, qual outro ser humano capaz de fazer tal coisa? Então, é uma dolorosa colheita para quem ergue essa bandeira do orgulho, se achando melhor do que alguém. E na Bíblia, isso tem várias passagens, que o primeiro será o último, e aquele que se colocar em maior será o mais rebaixado entre todos. Não existe isso. Cada um tem a sua capacidade, todos nós temos as nossas grandezas, um em um determinado quesito e outros em outro. Um tem facilidade de aprendizado, outro tem facilidade em auxiliar o próximo, e outro... Todos os seres humanos são portadores de virtudes maravilhosas. E dentro da nossa casa, eu só vejo espíritos grandiosíssimos, com grandiosas capacidades de auxiliar o próximo e de se auxiliar, de criar coisas maravilhosas. E aí depende, então, não da espiritualidade e não de Deus, da escolha de cada um de nós em si reconhecer dentro como uma centelha divina, sendo convidado a servir, com muita humildade, com muita força de vontade, comprometimento para amadurecer os nossos conhecimentos, para nos elucidar quanto às questões que nos faltam respostas, e se colocar de boa vontade, com amor, para auxiliar o próximo. Aí é a escolha de cada um de nós. Cada um, segundo a seu tempo, encontrará essa grandeza, que é servir, né? Porque maravilhoso é aquele que consegue doar. Muitas pessoas confundem, né? Que receber é muito melhor. Muito melhor é doar. Porque quando a gente doa alguma coisa, significa que nós a temos. E quem recebe está precisando dela. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Cristo ainda diz que agradece ao Pai por ter escondido isso dos sábios e prudentes, e mostrado isso aos simples e pequeninos, porque aí mora o amor ao próximo dentro da simplicidade e da humildade, e não daquele que se coloca numa posição de maior do que alguém ou melhor do que alguém. Não teria sentido Cristo vir explicar a lei de amor aos homens, e essa lei de amor ser passada para homens que não carregam amor ao próximo, né? Então ele agradece isso. Acontece nos dias de hoje, sempre houve, sempre haverá, antes de Cristo, depois de Cristo. Isso vai acabar, né? Se Deus quiser, acabará. Estamos numa fase maravilhosa entrando nela, e isso vai acabar um dia. Mas ainda existem muitos que, por ter um conhecimento, se colocam numa situação de que só através de mim é possível alcançar uma paz. Só através de mim é possível alcançar um perdão. Só através de mim você vai conseguir ser abençoado por Deus. Só através do caminho que eu indico você encontrará a salvação. E Cristo não disse isso em nenhuma das suas parábolas, não disse isso em nenhuma de suas palavras. Todos somos filhos do mesmo Deus. Todos somos portadores de virtudes para auxiliar o nosso próximo. Todos temos a mesma capacidade. Todos nós somos médiuns. E todos nós somos convidados a servir. Não há diferença nenhuma. E fazem disso um meio de conseguirem poder, né? Usam do conhecimento, da crença, enfim, do caminho que ele escolhe para adquirir poder, adquirir fama, enfim, orgulho e não humildade. As instruções dos Espíritos vêm falar sobre isso, orgulho e humildade, e a missão do homem inteligente na Terra. Bom, família, aqui já está mais do que claro que todos nós somos portadores de virtudes, todos nós temos qualidades maravilhosas, né? Junto a essa, nós temos defeitos. Da mesma grandeza que eu tenho numa virtude minha, é a mesma grandeza que eu tenho do oposto dela, porque nós somos duais, não é? Então, é uma escolha, né? Servir o próximo, servir a Deus, servir como instrumento à espiritualidade, ser bom, escolher o caminho do bem, do homem de bem, é uma escolha, que ninguém é obrigado a nada.
Da mesma maneira, é uma escolha querer ser servido, se achar numa posição de melhor condição do que o seu próximo, se colocar no lugar de que você é diferente, as leis não se aplicam a você. É uma escolha. Toda escolha tem um direito. Todo direito carrega ao seu lado o seu dever. E é isso que a gente tem que se atentar. Nós fomos convidados a servir, porque a espiritualidade viu em nós, através de nossos acordos espirituais, antes de vir à Terra, de que então caminharíamos nessa missão. E fomos convidados a servir, sendo instruídos pela espiritualidade e não cobrados por ela, cada um segundo a seu tempo. E isso é uma escolha. Nós podemos servir ao nosso próximo, fazer a caridade, nos melhorarmos, sem nada. Nós não precisamos de nada, pois já somos um ser completo. Somos filhos de Deus, temos grandiosas capacidades dentro de nós e a paz habita dentro de cada um de nós. Então, se caminhar para ser um homem de bem é uma escolha que quem faz é cada um de nós, cada um de vocês. E nós somos responsáveis por isso, por todas as nossas escolhas. Ninguém irá colher a consequência de uma escolha que nós mesmos fizemos. Só nós. Então, cabe a nós olharmos para dentro, entender quem somos nesse processo, em que processo estamos, o que necessitamos ainda, e se comprometer ao melhoramento moral e entender que fora da caridade não há salvação. Então, ainda que sendo escolhido para servir pela espiritualidade e a gente tendo esse contato maravilhoso com seres evoluidíssimos, de muita paz e de muito conhecimento, a gente tem que entender que é com muita humildade que temos que entender isso. Que a gente não é diferente por ter um guia, porque todos têm. Nós não somos diferentes por ter mediunidade, porque todos têm. Nós não temos que se sentir diferente porque fomos convidados a servir e por isso sou melhor. Não, talvez eu deva mais. Todos nós somos convidados a servir. Qual é o pobre, mas tão pobre que não pode dar um bom dia? Já diz Maria Rita. Todos nós podemos auxiliar o nosso próximo. E a ideia do todo é exatamente essa. Não é fazer com que um pequeno núcleo de pessoas façam o bem para a humanidade. É fazer com que cada ser humano desperte dentro dele mesmo a paz, a fé e o entendimento de que ele é capaz de auxiliar a ele mesmo e ao próximo, sendo responsável por suas escolhas. E aí sim estaremos num caminho muito melhor para uma humanidade muito melhor. Um ser humano com humanidade, né? E não ao contrário. Então, eu não sou a luz que habita nos céus, que fui escolhida para servir porque eu sou o pica da galáxia. Não, ao contrário disso. A gente não quer aceitar que com o caminho que nós seguimos, nós já conseguimos auxiliar o nosso próximo. E a parte mais difícil não é essa. A parte mais difícil é a gente entender que nós precisamos melhorar e nós conseguimos melhorar sempre. Sempre estaremos aprendendo, sempre estaremos evoluindo e sempre teremos oportunidades de auxiliar o nosso próximo segundo ao nosso estágio. Eu não vou ter que ser um Deus para me conseguir auxiliar o meu próximo. Você não vai ter que ter 1 milhão na sua conta para você conseguir auxiliar o seu próximo. Não tem que ter nada, porque nós já possuímos tudo. Entendemos com as aulas a grandeza que nós temos, da nossa formação espiritual e material, uma conjunção de todas as energias que fazem parte da nossa sagrada Umbanda. Os orixás habitam dentro de nós, somos uma centelha divina, filhos do Criador, portanto, co-criadores, e temos na nossa mão uma grandiosa chave dos caminhos, o livre-arbítrio. Cabe a cada um de nós fazer conscientemente as suas escolhas e se colocar no caminho do bem. Não há necessidade de nada para auxiliar o próximo, só o bem-querer, o amor ao próximo. E a gente não consegue ter isso, ter empatia, sem a sagrada humildade, de entender que todos nós somos iguais e estamos aqui por essa razão, de conseguir auxiliar o nosso próximo. E é isso. Bem-aventurados os pobres de espírito. Fica fácil de entender como que a nossa espiritualidade nos rege, nos ensina, nos protege. E cabe a cada um de nós, segundo a sua vontade, se fortalecer no caminho, se encher de bom ânimo, ativar a fé positiva, correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, entendendo que sempre teremos as oportunidades para auxiliar o nosso próximo.
sempre seremos auxiliados a nos melhorarmos. Nunca estamos sozinhos. A escolha da companhia cabe a cada um de nós. Não é porque eu quero que eu atraio um guia de luz ao meu lado, um mentor. Não é porque eu quero que eu atraio um ser trevoso ou alguém perdido. É porque eu vibro e tudo é energia, então é a afinidade e isso é uma escolha. Ativar a nossa gratidão, a nossa fé em Deus, a nossa fé positiva, nos animarmos com bom ânimo de saber que nós somos amparados espiritualmente, que nós não estamos sozinhos, nem na carne e nem no espírito, e de que está tudo certo. A única coisa que depende é da nossa vontade, do que a gente quer fazer. Se é servir ou achar que não, eu sou melhor do mundo e eu estou na Terra para ser servido. Isso não acontece, a Terra não é um lugar de felicidade, isso é de trabalho e não é um parque de diversão. É fácil as pessoas dizerem que se incomodam com muitas coisas que acontecem na Terra, seja na política, seja na educação, seja em todos os sentidos da humanidade, dentro da sua zona de conforto, deitado no seu sofazinho, né, dentro da sua casa confortável, e isso não muda nada. A fé sem obras é morta. É por isso que fora da caridade não há salvação. Então é necessário que a gente entenda que a gente não tem que esperar nada acontecer para a gente conseguir auxiliar o nosso próximo. Basta a gente se colocar no caminho do melhoramento moral, nos conhecendo, alimentando a paz que habita dentro, e aí sim nossa afinidade estará igual com a espiritualidade de luz que nos direciona e nos ampara em todo o trabalho de servir o próximo. Muitíssimo obrigado por mais uma oportunidade de estudo. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. E a luz venceu, família. Beijo.